Y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces. Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi
Tanna sarva prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y permíteles estar en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento que trabaje incansablemente para ti. Sairam. Om Shri Sairam. Ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang en este ciclo de conferencias titulado Divinas Experiencias con Shri Satya Sai. Hoy, con gran alegría, tenemos el honor de recibir nuestra querida hermana María Cecilia Villamizar de Colombia, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Sai. Laura Bocco hará la traducción al portugués. María Cecilia estudió psicología en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Trabajó en el área clínica y educativa en varias universidades y otras entidades por 18 años. Tiene posgrado en gerencia empresarial y diplomados en psicología y mercadeo, ventas. Trabajó por 18 años en la gerencia comercial regional de una empresa manufacturera y en la actualidad coordina el sistema de gestión de calidad de dicha empresa. Conoció a Swami en 2001. Un año después, fue nombrada coordinadora nacional de servicio de la Organización Internacional Shri Satya Sai de Colombia, donde quedó por 2 años. Luego pasó a la presidencia de la organización por 4 años. Posteriormente participó en el Consejo Central Norte y en la coordinación de servicio por 2 años. Nombrada en la vicepresidencia de Colombia por 1 año y luego pasó a presidencia el año siguiente. Posteriormente fue nombrada coordinadora central de la región 22, cargo en que cumplirá 8 años en este 2021. Además de todo eso, forma parte del equipo del Instituto de Colombia, de la Junta de Fundasai y del equipo coordinador de Vedas en su país. Al final de la charla de María Cecilia, tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran hacer alguna pregunta, les solicito que la envíen por chat. Querida María Cecilia, estamos muy contentos y agradecidos por habernos aceptar esta invitación de hablar para nosotros y compartir sus experiencias con Sai. Por favor, adelante. Sai, gratitud a ustedes y empiezo ofreciendo estas palabras, estas historias a nuestro amado Bhagavan. Gratidão a todos vocês e eu começo oferecendo estas histórias aos pés de nosso amado Bhagavan. Oh Señor, que seas tú quien piense y sienta. Ó Senhor, que seja você quem pense e sinta. Quien hable y actúe. Aquele que fale e atue. Y ame y respire en nosotros. E que ame e respire em nós. Gratitud infinita a todos ustedes por estar aquí. Gratidão infinita a todos vocês por estarem aqui. A Oscar, a Sergio, a Laura, a Leonardo cuando nos puede acompañar. A Oscar, Sérgio, Laura e Leonardo quando pode nos acompanhar. Gratitud a todos los que están detrás de las cámaras y hacen posible este maravilloso compartir. Gratidão a todos aqueles que estão por trás das câmeras e que permitem que estejamos aqui compartilhando. Pablo, Juan Carlos,
Satya, Pablo, Juan Carlos, Satya, Jorge Soto, Yasna, Kishore cuando están y Marcelo cuando están, a todos los que siempre nos acompañan cada fin de semana. Jorge e Yasna e Marcelo e todos aqueles que estão e que nos acompanham a cada final de semana. Con mucha gratitud, como les dije, estoy aquí y quiero decirles que solo he aceptado esta invitación Com muita gratidão estou aqui e quero dizer a vocês que eu só aceitei este convite porque comprendí que estas historias no me pertenecen, no son mías, son de Swami. porque eu compreendi que estas histórias não me pertencem, elas não são minhas, elas são de Swami. Comienzo contándoles cómo conocí a Satya Sai Baba. Começo contando a vocês como eu conheci Satya Sai Baba. En el 2001 llegué un día donde mi médica bioenergética, un ser de luz maravilloso, Em 2001, chegou um dia no qual minha médica bioenergética, que é um ser de luz maravilhoso, y escuché que ella iba con un grupo a India. e eu ouvi que ela ia viajar com um grupo para a Índia. Mi anhelo toda la vida desde pequeña había sido conocer ese país. O meu anseio desde muito pequeno, sempre, toda a vida, tinha sido conhecer esse país. Así que sin saber quién era Satya Sai Baba y no me interesaba mucho, Então, sem saber quem era Satya Sai Baba, isso não me interessava muito, me monté en ese grupo y llegué a la India. eu me uni a esse grupo e cheguei na Índia. Cuando vi ese amanecer mientras íbamos en el taxi a Saprashanti, Quando eu vi esse amanhecer, enquanto estávamos indo para Shanti num táxi, mi corazón palpitaba fuertemente. o meu coração palpitava fortemente. Cuando entré al ashram, me era tan familiar todo que yo misma no lo podía creer. Quando eu entrei no ashram, era tudo tão familiar para mim que nem eu mesma podia acreditar. Y cuando fui al darshan y vi a Swami, mis ojos lloraban y lloraban y lloraban. E quando eu fui ao darshan e vi Swami, os meus olhos choravam, choravam e choravam. Y me ponía muy brava conmigo misma y decía, pero María Cecilia, ¿cómo vas a llorar por ver a este maestro? Seguramente es fantástico, pero no lo conoces. E eu ficava muito brava comigo e dizia a mim mesma, Maria Cecília, como você vai chorar vendo este homem? Ou seja, ele pode ser fantástico, um mestre, mas você nem o conhece. Bueno, les cuento que lloré un mes entero. Conto a vocês, então, que eu chorei um mês inteiro. Mi alma lo había reconocido, pero mi mente todavía no me lo permitía. A minha alma já o tinha reconhecido, mas a minha mente ainda não o permitia. Cuando salí del ashram, les quiero contar que no sabía todavía que Swami era el avatar, era la divinidad. Quando eu saí do ashram, quero contar a vocês que eu ainda não sabia que Swami era o avatar, que ele era a divindade. Y le di después las gracias infinitas porque mi amor por la Madre María y mi amado Jesús era muy grande, y si me hubieran dicho en ese momento que Swami era la divinidad, creo él sabe que eso no me hubiera gustado. E eu hoje agradeço muito a ele, porque o meu amor pela Mãe Maria e por Jesus era muito profundo. E se nessa época alguém tivesse me dito que Baba era divindade, eu não teria gostado, não teria sido bom. Al año siguiente volví, necesitaba volverlo a ver, era un llamado del corazón. No ano seguinte eu voltei, senti a necessidade de vê-lo, era um chamado do meu coração. Tenía una duda muy grande y se la preguntaba todo el tiempo, Swami, ¿cómo puede ser la divinidad? Y Jesús y María, ¿qué hago? Me siento traicionándolos. E eu perguntava com muita vontade, dizendo, Swami, como pode ser a divindade, mas e Jesus e Maria? Eu estou me sentindo como se estivesse traindo eles. O que eu devo fazer? Una tarde, caminando hacia el mandir, en el cruce entre esa calle que va al mandir y el cruce a las cantinas occidentales, Então, uma tarde, quando eu estava indo para o Mandir, no cruzamento entre o Mandir e as cantinas ocidentais, escucho una voz profunda que me dice, la madre y el hijo,
te trajeron al Padre, y mi nombre es Baba. Então ouvi uma voz que me disse: a mãe e o filho trouxeram você até o Pai, e o meu nome é Baba. Era la 1:15 de la tarde, un sol canicular fuertísimo. Era 1h15 da tarde e o sol era muito forte. Miré hacia los lados a ver quién había hablado, y no había nadie, por ninguna parte. E olhei para os lados buscando quem poderia ter falado, mas não havia ninguém em parte alguma. Así que en ese momento empecé a llorar nuevamente como lo estoy haciendo ahora. Então, nesse momento, eu comecei a chorar novamente, assim como estou fazendo agora. Y le di gratitud infinita por dejarme saber desde el corazón quién era y mostrarme que no había ninguna división con Jesús y María, que todos eran la unidad. E então agradeci infinitamente por me mostrar a partir do meu coração e me mostrar que não havia divisão nenhuma entre Jesus, Maria e ele, que tudo era a mesma unidade. De ahí en adelante mi enamoramiento a Swami fue total. Dali em diante, o meu apaixonamento por Swami foi total. Mi fe aumentó cada día más y mi contento me sentía en Ananda todo el tiempo. A minha fé aumentou a cada dia e eu me sentia em bem-aventurança em Ananda o tempo todo. Años después volví a escuchar esa voz. Anos depois, eu voltei a ouvir essa voz. Había pedido a una amiga que me acompañara a otro país porque tenía que hacer una serie de cosas y necesitaba la compañía de alguien. Eu havia convidado uma amiga a me acompanhar numa viagem a esse país, porque eu precisava de fazer alguns trâmites e precisava de companhia de alguém. Pero mi amiga encontró a otra persona, se entusiasmó porque no conocía el sitio y se perdió. Mas a minha amiga encontrou outra pessoa, ficou muito entusiasmada porque não conhecia o local e eu a perdi ali. Yo entré en franca ira, no la quería ni ver. Eu fiquei muito brava, eu não queria vê-la na minha frente. Lo único que podía hacer era repetir el nombre sagrado y cantar el Gayatri, y lo hice por 2 días y medio sin parar. A única coisa que eu podia fazer era repetir o nome, repetir o mantra Gayatri sagrado, e foi o que eu fiz continuamente por 2 dias. Le decía a Swami permanentemente: Baba, por favor, quítame esa ira, no es mía, es tuya, quítamela, no quiero sentirla. E eu dizia: Baba, por favor, leve essa raiva embora, é sua, não é minha, não quero senti-la, leve embora. Al segundo día y medio, vuelve la voz y me dice: no importa lo que pase afuera, lo que importa es tú cómo respondes a eso. E depois de 2 dias e meio, a voz apareceu novamente e me disse: não importa o que está acontecendo fora de você, o que importa é o que você faz com o que tem dentro de si. Sentí una paz infinita en mi corazón, sentí un contento inigualable y que un peso enorme se me quitaba de encima. Senti uma alegria infinita e alívio, um grande peso saiu das minhas costas. Y bueno, esa fue la segunda vez. En otro viaje a la India he escogido algunas narraciones cortas. Estaba sentada en primera fila. Então, essa foi a segunda vez que apareceu a voz e selecionei algumas coisas de algumas viagens. Numa outra viagem, eu estava sentada na primeira fila, no darshan. Swami sale, para frente a mí y se queda mirándome fijamente. Yo no lo podía creer. Swami saiu, parou na minha frente e ficou me olhando de forma muito fixa e eu não podia acreditar. Siento que entro en sus ojos profundos y amorosos. Eu senti que entrei nos seus olhos profundos e amorosos. Y pierdo la conciencia. E perdi a consciência. A los pocos segundos, creo que regreso en mí y veo que la silla de Swami la empiezan otra vez a arrastrar y se va alejando. Uns segundos depois, eu volto a mim e percebo que a cadeira de Swami está sendo levada adiante. Las mujeres me tocan, me cogen y me dicen: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo pienso: ¡oh! De verdad pasó algo.
Então as mulheres à minha volta me tocam e perguntam o que aconteceu. E eu senti então, bom, aconteceu realmente alguma coisa. Sentía una Nanda infinita, Eu sentia uma Nanda infinita, un amor inigualable, um amor inigualável. y solo podía llorar y darle gratitud a Swami por lo que acababa de pasar, que todavía no comprendía muy bien. E eu só podia chorar e agradecer profundamente a Swami pelo que acabava de acontecer e que eu ainda não podia compreender muito bem. Fue maravilloso. Años después pude entender que me había ayudado a abrir este corazón tan duro que tenía en aquella época. Foi maravilhoso. E alguns anos depois eu compreendi que ele ajudou naquele momento a abrir este meu coração tão duro, né, que eu pude entender melhor. Swami tiene un humor fuerte, todos lo conocemos. Swami tem um humor muito forte, todos conhecemos isso. En otro viaje a India, habíamos sido 21 colombianos y colombianas. Numa outra viagem à Índia, havíamos ido 21 colombianos e colombianas. Y nos habían permitido un día tener un puesto especial para todos. E em um dos dias nos foi permitido ter um lugar especial para todos nós. Así que ese día, en la mañana, Swami sale, pero antes de que salga, una de las colombianas me dice, María C., nosotros sabemos que a ti no te importan las entrevistas, pero a nosotros sí. Así que, por favor, pídele entrevista a Sai Baba. Então, estávamos nesse local e antes de Swami sair, uma colega do grupo disse, Maria Cecília, nós sabemos que você não se importa com entrevistas, mas nós sim, então, por favor, peça a ele entrevista. Swami sale y los Vedas comienzan. Então, sai Swami, os Vedas começam. Y mi compañera colombiana que estaba a mi lado, las dos en primera fila, ella tenía el cargo que yo tengo hoy en día, empezamos a cantar los Vedas con todo el amor posible y con todo el entusiasmo posible. Então, esta minha colega colombiana estava na primeira fila comigo, e quando começam os Vedas, nós começamos então a cantar os Vedas com todo o fervor possível. Swami para frente a nosotras. Então, Swami parou diante de nós. Nos mira con una gran sonrisa y nosotros seguíamos cantando. Empiezan a mover su silla y en ese momento... Então, Swami para na nossa frente, ele sorri, nós continuamos cantando e então começam a mover a sua cadeira. En ese momento yo recuerdo lo que me han dicho, que tengo que pedir una entrevista y le digo, Baba, please, Baba, por favor, interview Colombia, Baba, please, Baba, please. Então, nesse momento, eu me lembrei que eu devia pedir uma entrevista e assim eu comecei, uni as mãos e disse, ai, Baba, por favor, né, uma entrevista Colômbia. ¿Saben lo que hizo? Simplemente se volteó a mirarme y hace con sus manitas así. E sigue sem problema. E sabe o que ele fez? Olhou para trás, fez assim com as mãozinhas e continuou sem nenhum problema. Yo me quedé muy desconcertada, pero en ese momento reconocí que él me estaba remedando. Esto era lo que yo hacía cada vez que me preguntaban por una entrevista y yo decía, ¿entrevista? Swami está en el corazón. Então, eu fiquei um pouco assim, mas de repente percebi que esse gesto que ele estava fazendo, ele estava me arremedando, porque era o mesmo gesto que eu fazia quando alguém dizia entrevista. Eu dizia, entrevista, para quê? Swami está no nosso coração. Y desde luego no nos dio entrevista, tuvimos que encontrarlo en el corazón y fue fantástico. E, evidentemente, não nos deu entrevista e tivemos que encontrá-lo em nosso coração e foi fantástico. El espacio de Prashanti es un espacio para mí de magia. Todo lo que uno pregunta se responde. O espaço de Prashanti, para mim, é como um espaço de magia. Tudo que nós perguntamos é respondido. Y no solo el espacio de Prashanti, sino en la vida cotidiana me pasa, mi experiencia me pasa exactamente igual. E não apenas em Prashanti, mas na vida cotidiana, pelo menos na minha experiência, acontece exatamente a mesma coisa. Hace unos 4 años, 4 anos atrás, iba para India y paré en Estados Unidos donde vive mi hija mayor.
eu estava a caminho da Índia e parei nos Estados Unidos, onde mora minha filha mais velha. 8 días después, cuando mi yerno me llevaba al aeropuerto, me empezó a preguntar por Sai Baba y a mí la boca se me hacía agua de poder hablar de Swami. E 8 dias depois, quando o meu genro estava me levando para o aeroporto, ele me perguntou sobre Sai Baba. E assim pude ficar muito feliz falando sobre Sai Baba. En algún momento me preguntó si Baba alguna vez había salido de India y yo le contesté que sabía que solamente había ido a África, a Uganda. Então ele me perguntou se alguma vez Baba tinha saído da Índia, e eu respondi que, no que eu sabia, ele havia estado apenas na África, não, em Uganda. Y en ese momento mentalmente le dije, Baba, ¿qué fuiste a hacer a Uganda? ¿Cómo te fuiste a meter allá? ¿Por qué? E nesse momento, na minha mente, eu perguntei, mas Baba, por que você foi parar em Uganda? O que você foi fazer lá? Por quê? Bueno, yo llego, el viaje fue mágico. Me sacaron estos norteamericanos, cuando uno sale en inmigración son bravísimos, y las filas y la maleta, el maletín que uno lleva, y regañan y gritan. A mí no me pregunten, solo por Swami me sacaron de la fila, me hicieron pasar y que siguiera a la sala de espera. E essa viagem para mim foi mágica, porque normalmente, né, nos Estados Unidos eles reclamam muito, revisam bagagem, tudo eles complicam, e simplesmente me tiraram da fila, me fizeram passar e graças a Swami foi maravilhoso. Llego a Alemania, entro a la sala de espera para esperar mi siguiente vuelo, me siento cansada, siempre viajo con un libro de Swami en mi mano y pongo el libro sobre mis faldas. Então, eu cheguei na Alemanha, estava esperando o meu próximo voo e estava bastante cansada e eu sempre viajo com um livro de Swami para ler. Então, eu apoiei o livro no meu colo. No puse la cara para que se viera, sino que volteé el libro y solo se veían sus piecitos. Bajé la cabeza buscando descansar un poquito. E eu coloquei o livro com a frente para baixo, então não se via a capa, mas se via apenas a parte de trás, onde estavam os pés de Swami. E eu baixei a cabeça para poder realmente descansar um pouco. De golpe siento una energía muy fuerte frente a mí, tengo la cabeza abajo, abro los ojos y veo un par de piernas paradas frente a mí. E de repente eu sinto uma energia muito forte próxima de mim e eu abro os olhos assim com a cabeça para baixo e vejo na minha frente 2 pés e 2 pernas na minha frente. Veo que es un hombre y me quedo esperando a que el Señor se mueva, pero no se mueve, de manera que empiezo a subir la mirada suavemente y me encuentro con la figura de una persona de India. Então eu fico esperando que esse senhor se mova, mas ele não se move. Então eu começo a levantar os olhos lentamente e quando olho para cima eu vejo que é uma pessoa da Índia. Wow, pienso, esto es muy extraño. Las personas y hombres de India no se acercan a una mujer occidental. Yo sonrío y él me hace Sairam. E eu pensei, nossa, isso é muito estranho. Geralmente os indianos não se aproximam desta forma de uma mulher ocidental. Então eu sorri e ele juntou as mãos e disse Sairam. Entonces me pregunta si voy para Prashanti, le digo que sí, y él me empieza a conversar y de golpe me dice, es que yo fui el conductor de Swami en Uganda cuando él estuvo allá. Então ele me perguntou se eu estava indo para Shanti, eu disse que sim, então ele começa a conversar e me contou, é que eu fui o motorista de Swami em Uganda quando ele esteve lá. Yo me cojo la cabeza y le digo, por favor, no se vaya, necesito su satsang. Y digo, Swami, gratitud, estás aquí. Então eu abri os olhos e digo assim, nossa, por favor, não vá embora, eu preciso do seu satsang. E eu disse, Swami, gratidão por essa oportunidade. El aeropuerto estaba muy lleno, todo estaba a full y yo le digo, Swami, ¿qué hago? No sé si pararme, si eso se ve bien, si él se va a sentir incómodo de que yo me pare, pero en ese momento la persona a mi lado se levanta y yo pongo la mano guardando el puesto. Então eu pensei, bom, o que eu faço? Estava tudo muito cheio, então eu não sabia se eu me levantava, se ia pegar mal, né? Eu perguntei, Swami, o que eu faço? Será que ele vai ver mal se eu me levantar? E nesse instante a pessoa que estava do meu lado levantou e eu coloquei o braço e segurei o lugar. Y le digo, por favor, siéntese, sin saber si lo iba a hacer.
y por favor cuénteme por qué fue Swami a Uganda. Então eu disse para ele, por favor, sente-se. Eu não sabia se ele ia aceitar, né, ou se não ia gostar. Digo, por favor, me conte por que Swami foi para Uganda. Y él me dice, mi yerno de Uganda también, el presidente de Uganda en ese momento de la organización, era un gran devoto de Swami. Então ele disse, o meu genro, que era presidente da organização em Uganda, era um grande devoto de Swami. Iba muchas veces al año a Prashanti y siempre invitaba a Sai Baba para que fuera a nuestro país. Ele ia muitas vezes a Prashanti e sempre convidava Swami para que fosse ao seu Hasta país. que creo que un día Swami se dio por vencido, dijo él, y dijo, está bien, voy a visitar Uganda. Até que Swami finalmente se deu por vencido e disse, está bem, eu vou visitar Uganda. En ese momento quería preguntarle más cosas, pero lo único que salió de mí torpemente Nesse momento, eu queria perguntar a ele mais coisas, mas a única coisa que eu consegui dizer de forma muito desajeitada, le dije, ¿por qué Swami visitó a Idi Amin? No entiendo. eu perguntei, por que Swami visitou a Idi Amin? Eu não entendo. Él me miró muy fuertemente y me dijo, uno nunca cuestiona lo que hace el avatar, así no lo comprendamos, es su voluntad. Então ele me olhou muito firmemente e disse, nós não questionamos o que faz o avatar, mesmo que nós não entendamos, nós devemos aceitar. En ese momento comprendí que había metido la pata y le pedí, decimos en Colombia, había hecho algo inadecuado, le pedí disculpas y empiezan a llamar para abordar el avión. Nesse momento eu percebi que tinha, como dizemos, pisado na bola, feito algo inadequado, e então eu pedi desculpas e nesse instante começaram a chamar para entrar no avião. Él se levanta y se va. Ele No lo levantou vuelvo a ver. e foi embora e não voltei a vê-lo. Cuando llego a Prashanti, llegábamos todos a la reunión semestral, al town hall, a la asamblea. Quando chegamos a Prashanti, estávamos todos chegando para a Assembleia Geral no Town Hall. Y entonces, después de que acaba la asamblea, siempre hay reunión de los subgrupos y estaba participando de la reunión de media. Então, quando termina a Assembleia, geralmente acontecem as reuniões de subgrupos e eu estava participando na reunião de mídias. Entonces, alguien dice, es que estamos buscando cómo alguien nos puede hablar de la ida de Swami a Uganda, pero no sabemos qué hacer. Então me disseram que estavam buscando alguém que pudesse falar sobre a ida de Swami para Uganda, mas não sabiam como fazer isso. Swami, en mi experiencia, es que nos pone todas estas fichas de rompecabezas que al principio yo no entiendo, pero luego se van todas engarzando y van armando un panorama fantástico. Então veja que o Swami vai nos entregando todas as peças do quebra-cabeça que no início não fazem sentido, mas aos poucos vão encaixando e montando essa imagem mais ampla. Levanto la mano y les digo, miren lo que me acaba de pasar, les cuento la historia. Então eu levantei a mão e disse, olha, reparem no que acaba de acontecer comigo. Então eu contei a eles a história. Ellos no lo podían creer, se cogían todos la cabeza y yo les digo, yo creería que si ustedes consultan con el Sound Chair de esa zona de África, con el presidente de la actual organización y preguntan quién fue el devoto que llevó a Swami a Uganda, creo que era un señor Patel. Então eu falei, bom, eu acho que se vocês entrarem em contato com a organização desse país e perguntarem quem foi o devoto que levou Swami até Uganda, que eu acredito que era um senhor chamado Patel, y que ya había fallecido, pero podrían encontrar no era el yerno, sino el cuñado, podrían encontrar a su cuñado que los puede guiar y les puede contar lo que pasó. Então, este senhor já tinha falecido, mas se pudessem encontrar, não era o genro, mas o cunhado, ele poderia, então, contar essa história e compartilhar o que aconteceu. ¿Qué sucedió? No tengo ni idea. Yo siempre tengo un dicho y es, no pregunte mucho para no saber tanto. O que aconteceu, eu não tenho ideia. Eu tenho um ditado que diz, não pergunte demais para não saber tanto. Especialmente cuando no me incumbe, es llenarme la cabeza de cosas que no son importantes. Principalmente quando não cabe a mim encher a cabeça de coisas que talvez não sejam tão importantes.
Nos quedan más o menos 30 minutos. Quisiera contarles, narrarles, compartir con ustedes la historia del nacimiento de 3 de mis nietos. Nós temos ainda uma meia hora, então eu gostaria de compartilhar com vocês, narrar a história do nascimento dos meus 3 netos. La omnipresencia de Swami, su amor infinito, su compasión, la sentí todo el tiempo. A onipresença de Swami, o seu amor e a sua compaixão, eu pude sentir o tempo todo. Una de mis hijas vive en Panamá y un jueves antes de las 7 de la noche en mi casa, pues ahorita por pandemia está suspendido, pero en mi casa hay un grupo de cantos. A minha filha mais velha mora no Panamá e era uma quinta-feira, um pouco antes das 7 da noite. Agora na pandemia não está acontecendo, mas antes disso na minha casa funcionava um grupo SAI. Mi hija me llama muy preocupada y me dice, mamá, sabes que tengo 3 meses de embarazo y tengo apendicitis y me tienen que operar. E a minha filha me telefona e disse, mãe, você sabe que eu estou com 3 meses de gravidez, mas eu estou com apendicite e eu vou precisar operar. En ese momento yo digo, bueno, Swami, ¿qué vas a hacer? 3 meses y una operación, baba, ¿qué vas a hacer? Cuéntame qué vas a hacer, qué tengo que hacer yo. E então eu perguntei a Swami, o que você vai fazer? Ou seja, 3 meses de gravidez e precisa de uma operação. Swami, o que você vai fazer e o que eu devo fazer? Ella me cuenta que está sola, su marido está en viaje de negocios y sus amigas ninguna responde y está muy asustada. Ela me disse que estava sozinha, o seu marido estava viajando a trabalho e as suas amigas não estavam respondendo. Ela estava sozinha e muito assustada. Entonces le digo que no se preocupe, que vuelva a llamar a sus amigas, que los cantos van a empezar, que voy a pedir a mis hermanos y hermanas que cantemos por ella, por el bebé, que está todo a los divinos pies, Swami hará lo que tenga que hacer y le pido el favor de que me llame apenas acabe la operación. Então eu disse a ela que ela não se preocupasse, que ela ligasse novamente para as amigas, que nós íamos começar já os cantos, então que eu ia pedir durante aquela cerimônia de cantos por ela, pelo bebê, a todas as pessoas que estavam juntos, que ela não se preocupasse, que estava tudo aos pés divinos de Swami e que ela me ligasse logo depois da operação. A las 9 en punto de la noche suena el teléfono y es mi hija. Às 9 da noite em ponto, soou o telefone e era minha filha. Me dice, mamá, todo salió bien, no te preocupes. Yo le respondo que estaré en el primer avión al día siguiente en Panamá y ella me cuenta adicionalmente que su esposo también llegará en el primer avión. Então ela me disse, mamãe, a cirurgia foi bem, estamos bem, não se preocupe. E então eu disse para ela que no dia seguinte, o primeiro avião que tinha para o Panamá, eu iria para lá. E ela me disse que justamente o seu marido também estava voltando no primeiro voo do dia seguinte. Y luego me dice algo que no puedo creer. Me dice, mamá, no cuelgues. Sai Baba estuvo aquí conmigo. Então ela me disse algo que eu não podia acreditar e ela disse, mamãe, não desligue, Sai Baba esteve aqui comigo. Y yo respiro y le digo, bueno, la anestesia nos puede dar algunas ideas, algunos sueños. Y ella me dice, no, Sai Baba estuvo aquí conmigo. Então eu disse, bom, às vezes acontece com anestesia, que a gente possa ter alguma imagem, algum sonho. Ela disse, não, Sai Baba esteve aqui comigo. Ella no es devota de Sai Baba. Yo en ese momento le doy gracias infinitas a Swami y mi hija me dice, mamá, se acercó y me dijo, tranquila, todo está bien. A minha filha não é devota de Sai Baba, então eu agradeci muito a Swami. E ela me disse que Swami apareceu para ela e disse, fique tranquila, tudo está bem. Cuando ella llega a su 8º mes de embarazo, vuelve y me llama con una voz muy angustiada. Quando ela estava no 8º mês de gestação, ela me telefona e fala com uma voz muito angustiada. Y me dice, mamá, acabo de salir del médico y me dice que la bebé tiene espina bífida, viene con espina bífida. Então ela me disse que tinha acabado de sair do médico e que o médico tinha dito que a bebê tinha espinha bífida. Esta es una condición muy difícil donde la columna vertebral sale por la parte sacra y los niños llegan con retraso mental, genera muchísimas complicaciones. É uma condição médica bastante complicada, na qual a coluna sai na parte do sacro, e então isso implica, às vezes, em retardo mental e uma série de outras complicações.
Entonces yo le pregunto, ¿tú estás segura de que Swami estuvo contigo, de que Swami se te apareció? E eu perguntei a ela: você tem certeza de que Swami esteve com você e que ele apareceu? Y ella me dijo, sí. Yo le digo, ¿y qué te dijo? Me dijo, todo está bien, no te preocupes. E ela disse sim. E eu disse: o que ele disse a você? Ele disse: tudo está bem, não se preocupe. Le pregunto si no hay posibilidad de que hayan confundido las placas, de que haya una equivocación en el diagnóstico y responde que no, que el médico está Então, absolutamente seguro que esa es su placa. então eu perguntei se talvez não poderia haver tido uma confusão nas placas do exame, poderia ser trocado, e ela disse que não, que o médico tinha certeza de que era isso. Acto seguido le digo, por el amor de Dios, cambia de médico. Si Sai Baba apareció ante ti y te dijo que todo estaba bien y no te preocuparas, él no está jugando. Así que no se iba a tomar el trabajo de estar contigo para que esto suceda. Cambia de médico. Então eu falei, pelo amor de Deus, troque de médico. Se Sai Baba esteve com você e disse a você que estava tudo bem, ele não deixaria que isso acontecesse. Então, por favor, troque o seu médico. La bebé nació perfecta. Hoy en día tiene 11 años y es un ser maravilloso. Aprendió el Gayatri sin que nadie se lo enseñara. Então a bebê nasceu bem, maravilhosa, e hoje ela tem 11 anos, e é realmente uma criatura muito especial, muito maravilhosa, e ela aprendeu o Gayatri sem que ninguém ensinasse a ela. Mi hija mayor, la que vive en Estados Unidos y que les contaba que visité cuando iba para Alemania, también estaba embarazada al mismo tiempo y su hijo iba a nacer antes que esta chiquita. A minha filha mais velha, que mora nos Estados Unidos, que eu comentei a vocês na outra história, ela também estava grávida, mais ou menos nesta mesma época. Ia ter um bebê, na verdade, um pouco antes. A los 8 meses me llama y me dice, mamá, el bebé lleva 8 días en que no se mueve. El médico no sabe qué pasa. Yo quisiera que por favor te vinieras. Yo iba a ir para el parto, pero ella quiere que yo adelante mi viaje. Então, quando ela estava no 8º mês de gestação, ela me telefona e diz: mãe, faz 8 dias que o bebê não se move, o médico não sabe o que está acontecendo e estava muito preocupada. Então, pediu que eu fosse imediatamente. Eu ia ir para o parto, mas então decidi adiantar a minha viagem. Cuento a uno de mis hermanos en la organización y él se encarga de conseguirme una de las batas de Swami que ha entregado a uno de los jóvenes el año anterior cuando estuvieron en la gran asamblea, en la gran reunión de jóvenes, y me la presta para llevarla. Então, eu conversei com um amigo devoto e ele disse que ia conseguir para mim uma túnica que a Swami havia dado aos jovens no encontro para jovens do ano anterior. Llego al apartamento, ella está acostada en el sofá, yo me lavo las manos, abro la maleta y saco la túnica y se la pongo sobre el vientre. Então eu cheguei lá, ela estava deitada sobre o sofá, eu entrei, lavei as mãos, abri a minha mala, peguei a túnica e recostei a túnica sobre ela e sobre a sua barriga. Me devuelvo a la habitación a seguir desempacando cuando oigo una voz, mamá, mamá, ven, ven, ven rápido. Então eu voltei ao quarto para continuar tirando as coisas da mala, quando eu escuto uma voz e ela chamando, mamãe, mamãe, venha rápido. Eu digo, Baba, ¿qué pasó? Baba, ¿qué hiciste? E eu pensei, Baba, o que aconteceu? Baba, o que você fez? Entro a la sala nuevamente y los encuentro a ella y a su marido con lágrimas en sus ojos y que corren por sus mejillas. Y veo cómo la bata de Swami se está moviendo. El bebé se está moviendo después de 10 días. Então eu voltei para a sala, encontrei a minha filha com o seu marido, os dois vertendo lágrimas, e olho e por baixo da túnica de Swami consigo ver o movimento e o bebê que estava se movendo depois de 10 dias de não se mover. 2 semanas después la llevamos a la clínica, al hospital, porque tienen que inducir al bebé y la dejamos en el hospital, yo regreso al apartamento. 2 semanas depois, levamos ela para a clínica, porque precisavam fazer a indução do parto, deixamos ela na clínica e voltamos ao apartamento. Al día siguiente estoy nuevamente en el hospital a las 8 de la mañana, la encuentro en una habitación conectada a un mundo de monitores. No dia seguinte, eu voltei ao hospital às 8 da manhã e a encontro no quarto conectada a uma série de monitores.
Ellos insisten en que el bebé tiene un síndrome de yo no sé qué cosa, que es muy, muy peligroso todo lo que está sucediendo y que ellos no saben cómo va a llegar el bebé. Então, eles disseram que o bebê tinha uma tal síndrome, que eu não sei qual é, e que era uma condição muito perigosa, então que eles estavam controlando para ver o que ia acontecer. Yo solo le digo, Baba, te entrego todo esto, yo no puedo con esto, te entrego todo esto, por favor, danos valor y discernimiento a todos, incluyendo a los médicos, para saber qué hay que hacer y aceptaremos tu voluntad. Então, eu falei com o Swami e disse, Swami, eu entrego a você tudo isso, eu não sei lidar com isso, entrego tudo a você, por favor, nos dê coragem e discernimento a todos nós e aos médicos, para que o melhor possa acontecer e nos entregamos à sua vontade. De golpe veo en un rincón de la habitación una grabadora y recuerdo que tengo el cassette del Gayatri, eran esos tiempos, el cassette del Gayatri en mi cartera y lo pongo. E de repente vejo num canto do quarto que há um reprodutor de cassete, era daquela época, e então lembrei que eu tinha uma fita que tinha o Gayatri, então eu coloquei e reproduzi. Swami cantando el Gayatri suena desde las 8:30 de la mañana hasta antes de las 6 de la tarde, que se la llevan a ella a cirugía, con los médicos muy preocupados de lo que está pasando. E assim, a voz de Swami entoando Gayatri se escutou ali das 8 da manhã até um pouco antes das 6 da tarde, quando ela foi levada para a sala de cirurgia pelos médicos que continuavam muito preocupados. Yo estoy muy tranquila, con una fe infinita de que sea lo que pase, será su divina voluntad y confío en que nos dará valor para enfrentar lo que suceda. E eu estava muito tranquila, realmente com uma fé infinita, entendendo que o que quer que acontecesse seria a sua divina vontade, então que nós realmente aceitaríamos o que acontecesse. Al poco rato sale mi yerno con el bebecito entre sus brazos y me dice, María C., todo está bien. Dicen que Camila, mi hija está bien, el bebé lo han revisado, sienten que está bien, hay que hacerle más exámenes, pero todo está bien y me lo entrega para cargarlo. Y me dice, no ha abierto los ojos todavía. Então, pouco tempo depois, o meu genro entrou com a bebê nos braços e disse, está tudo bem, a mãe e a criança estão bem, ainda vai ter que fazer vários exames para confirmar tudo, mas está tudo bem. E dos braços dele passou para os meus e disse, ela ainda não abriu os olhos. Recibo el bebecito, le doy las gracias a Baba por esa admita que nos ha prestado para criarla y empiezo a cantar el Om. Y en el momento en que empiezo a cantar el Om, este chiquito abre unos ojazos y me mira fijamente. Então, peguei o bebê nos braços, agradeci a Swami por ter nos emprestado este ser, né, luminoso para nós cuidarmos, e então comecei a entoar o Om. E no momento que comecei a cantar o Om, este bebê abriu os olhos bem grandes e me olhou fixamente. Fue una alegría muy grande. Este bebé ya tiene 11 años, es un niño muy brillante, muy inteligente, muy amoroso. Está perfecto, no tiene ninguna situación negativa y entonces entiende uno la bondad, el amor de Swami. Então, este menino hoje tem 11 anos, é amoroso e maravilhoso, e hoje ele não tem nenhum problema de saúde, então nós podemos realmente entender o que é a bondade e a presença de Swami. Esta última hija que les estoy contando de Estados Unidos queda en su segundo embarazo. Então, esta filha que eu mencionei agora nessa história, chegou um momento que ela teve a segunda gravidez. Me llama a los 5 meses y yo digo, ay, Dios mío, otra vez. Ela me ligou quando eu estava com 5 meses de gestação e eu pensei, ai, meu Deus, mais uma vez. Y me dice, mamá, tengo unos calambres muy, muy fuertes en mi vientre. Acabo de salir de donde el médico y él me dice que tengo algo que se llama placenta acreta. Então, ela me disse, mamãe, eu estou sentindo câimbras muito fortes no meu ventre, acabo de sair do médico, e ele me disse que eu tenho uma placenta acreta. Yo no sabía que era eso, tengo 4 hijos, pero nunca escuché nada por el estilo y yo solo ella me explica que es que la placenta no ha podido subir en el útero, se ha quedado pegada a la cicatriz de la cesárea anterior y le puede costar trabajo alimentar a esa bebecita que está en su vientre.
Então, eu tinha tido 4 filhos, mas nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ela me explicou que é uma condição na qual a placenta, em vez de subir, ela se prende à cicatriz da cesárea anterior. Então, com isso, podia ser difícil ela alimentar a bebê. Yo le pido que por favor busque otro médico, que busque una segunda opinión. Esa noche ella va a una comida de unos amigos que van a regresar a Colombia y cuenta su historia. Então, eu pedi a ela que ela buscasse um outro médico e uma segunda opinião. E naquela noite ela foi num jantar de alguns amigos que estariam voltando para a Colômbia. La dueña de casa, cuando oye la historia, la coge de la mano y la lleva al estudio y prende el computador y le dice, tienes que pedir una segunda opinión en el hospital de la Universidad de Columbia, esto es en Nueva York, porque ellos son expertos en embarazos riesgosos y esto es de alto riesgo. Então, quando ela contou a situação, uma das mulheres pegou ela pela mão, levou no computador e disse: você tem que pedir uma segunda opinião e uma consulta no Hospital Universitário da Colômbia, em Nova York, porque eles são especialistas em partos de gestação e essa é uma situação de alto risco. Lamentablemente entran y no hay cita sino para 2 meses después. Sin embargo, ella al día siguiente a las 6 de la mañana en su apartamento vuelve y entra y consigue cita para el día siguiente. Então, eles entram no sistema, mas lamentavelmente não conseguem o horário que só teria para 2 meses depois daquilo. Mas na manhã seguinte, às 6 horas da manhã, ela entra novamente e consegue uma consulta para o dia seguinte. Nuevamente el rompecabezas de Swami. Yo a veces solo me quedo quieta observando para ver cuál es el siguiente paso que hay que dar y me admiro siempre de cómo todas las piezas se van uniendo. Então, mais uma vez, o quebra-cabeças de Swami. E eu fico sempre observando para ver qual é a próxima peça e o próximo passo que vai aparecer. E realmente uma questão de ir conseguindo ver toda a imagem para montar esse quebra-cabeça. Ella me llama hacia el mediodía del día siguiente, me llama y me dice que está en el hospital de Colombia y que no la dejan salir del hospital, que ella no tiene una placenta acreta, sino una placenta percreta. Então, na manhã seguinte, ela me telefona, diz que está no hospital e não deixam ela sair dali, porque ela tem uma condição que não é de placenta acreta, mas precreta. Esta placenta percreta significa que en la sabiduría de la naturaleza y en el amor infinito y compasión de Swami ha permitido que la placenta saque raíces del útero y se pegue a la vejiga y está alimentando a la bebé de la vejiga y desde otros sitios del cuerpo de ella. Então, esta condição, pelo que ela me explicou, então seria que, na grande sabedoria da natureza, na grande compaixão de Swami, este útero, como não podia pegar, né, alimento de onde estava, teria se aderido a uma outra parte, então estaria extraindo alimentos da bexiga e de outras regiões do seu corpo, para que a bebê possa receber o que precisa. Le doy las gracias a Swami por semejante sabiduría y le digo a mi hija, démosle gracias a Dios, démosle gracias a la naturaleza porque está haciendo un esfuerzo enorme por mantener con vida a esa bebé. Então, eu dei infinitas gratidão a Swami e disse à minha filha, nós temos que agradecer profundamente a Swami que está permitindo esta forma diferente de que o bebê possa receber o que precisa e ser alimentado. Ella me llama porque sabe, era un viernes y sabe que que ese domingo yo salgo para India y me dice, mamá, no tengo quien cuide al bebé, al otro que nació con el Gayatri sonando. Por favor, no sé qué puedo hacer. Então, ela me ligou, era uma sexta-feira, e ela sabia que eu viajava para a Índia no domingo, e me disse, mamãe, eu não sei o que fazer, não sei quem pode cuidar do primeiro filho, aquele que tinha nascido com um Gayatri, enquanto eu estou aqui, mas não sei o que fazer. Eu le digo, ok, Swami, me mandas allá a que cuide Satmita, a que cuide mi hija, me voy a servirlas, no hay problema. Cancelo el viaje a la India y estoy en Nueva York el domingo. Então, eu falei, ok, Swami, entendo que você está me mandando para cuidar, né, da minha neta, da minha filha, não tem problema, eu vou cancelar a minha viagem para a Índia e vou para Nova York cuidar dela. Cuando llego del aeropuerto, voy al apartamento, ahí está mi yerno con el bebé esperándome,
saco la bata de Swami que me la han prestado nuevamente, este hermoso David Rueda que siempre me la ha prestado, y salimos con la bata de Swami para el hospital. Então, eu chego, né, na casa do meu genro, ele está com o bebê, pego a túnica de baba, que de novo me foi tão gentilmente emprestada, né, por David Rueda, e pego a túnica e vamos em direção ao hospital. Ella estaba con mucho dolor en su vientre, un dolor que no pasaba, porque esto es una red de vasos sanguíneos y la bebé está presionando esos vasos sanguíneos. La habían dejado en la clínica por un riesgo enorme de hemorragia, porque los médicos decían que si a ella le empezaba hemorragia, ellos no la podían parar y ella moriría desangrada. Então, nós chegamos lá e a minha filha estava com muitas dores, porque esta condição significa que há muitos vasos conectados e havia um grande risco de hemorragia, e os médicos tinham dito que estava na clínica justamente por controle, e que se a hemorragia começasse, eles não teriam como parar essa hemorragia, que ela poderia morrer. Le pongo la bata de Swami sobre su vientre y a los pocos minutos los dolores paran. Coloquei a túnica de Swami novamente sobre o seu ventre e poucos minutos depois as dores pararam. A ella la iban a dejar hasta que el bebé pudieran sacarlo de su vientre, o sea, 3 meses, 4 meses, no sabían, pero el tiempo empieza a pasar y a las 2 semanas. Então, o plano dos médicos era que ela ficasse ali pelo tempo necessário até que pudessem tirar o bebê. Então, isso levaria 3 meses ou mais. Mas, algumas 2 semanas depois, los médicos no entienden qué está pasando porque el embarazo, en vez de empeorar y ser más riesgoso, se ha estabilizado. 2 semanas depois, os médicos não entendem o que está acontecendo, porque a gravidez, em vez de se tornar mais arriscada, ela está melhorando e começa a se estabilizar. Ahí entraban todos los días muchos médicos y estudiantes y todos hablaban de la posibilidad de que ella no resistiera y de que ella falleciera. Muitos médicos e estudantes concorriam ali, e então eles falavam seguidamente de como era possível que ela não resistisse e acabasse falecendo. Empezamos a trabajar con ella la muerte como el regreso a casa, el regreso al Padre, y ella empieza a aceptar el tema muy tranquilamente. Começamos a trabalhar com ela a questão da morte como uma volta ao Pai, um retorno à casa, e ela começou a aceitar aquela ideia com muita tranquilidade. Y como el embarazo no empeoraba, sino que al contrario se había estabilizado, los médicos le dicen que puede regresar a casa, pero que no se puede levantar de la cama, y cualquier manchado o cualquier dolor debemos llamar una ambulancia inmediatamente y correr al hospital. Mas como a condição dela, a gravidez tinha se estabilizado, permitiram que ela voltasse para casa. E os médicos disseram que ela devia ficar deitada o tempo todo e que qualquer sinal de dor ou de sangramento deveríamos chamar uma ambulância imediatamente. En algún momento yo debo regresar a Bogotá porque ya había pasado el tiempo, el mes que supuestamente estaba en la India, y tengo que volver a la oficina, volver a dejar cheques y decir que me voy a ausentar por 2 meses más. Então, já tinha passado aquele mês que eu ia ficar na Índia, então eu precisava voltar até Bogotá para poder, enfim, encaminhar as coisas no meu escritório, assinar cheques e dizer que eu ia me ausentar por alguns meses mais. En el camino del apartamento de mi hija al aeropuerto para ir a Bogotá, llamo al mismo taxista que nos había recogido en el Hospital de Colombia cuando ella sale y nos lleva a su apartamento que se llamaba Cecilio, o se debe llamar Cecilio, y era de República Dominicana. Então, para ir ao aeroporto e poder pegar o meu voo de volta para a Colômbia, eu chamei o mesmo taxista que nos conduziu do Hospital de Colômbia até o apartamento da minha filha. O nome dele era Cecílio e ele era da República Dominicana. Nos vamos hablando de Dios todo el camino. Yo le cuento de Swami, él me cuenta de Jesús, y buscamos unir las dos enseñanzas y es un viaje memorable. Nós passamos o tempo todo falando de Deus, eu comentei sobre Swami, ele me falou de Jesus, e passamos o tempo todo falando e integrando os conhecimentos. Foi uma viagem memorável. Regreso rápidamente otra vez a Estados Unidos y a la semana ella debe regresar al hospital nuevamente. Voltei então rapidamente para os Estados Unidos, novamente, e uma semana depois ela precisou voltar para o hospital. La médica obstetra que está a cargo de ella es la doctora Divine, divinidad.
A médica obstetra que estava a cargo dela é a doutora Divine, que é divindade. Y el oncólogo que la va a operar, porque esas operaciones son tan complejas que solo las puede llevar a cabo un oncólogo, es el doctor Wright, rectitud. E o médico oncologista que ia operar ela, porque era uma cirurgia de grande risco, então somente um oncologista poderia fazer a cirurgia, ele se chamava o Dr. Wright, ou seja, retidão. Yo solo puedo llorar de la emoción, de sentir ese amor de Swami infinito y de darle las gracias todo el tiempo, de saberlo que está con nosotros. E eu só podia chorar de emoção e agradecer esse amor e compaixão infinito de saber que ele estava conosco o tempo todo. Llega el momento en que deciden que ya es necesario sacar a la bebé antes de que se surja una hemorragia espantosa y nos dicen que la operación va a durar de 4 a 6 horas. Chega então um momento em que eles decidem que é hora de tirar a bebê, porque senão pode acontecer uma hemorragia muito grande, e então avisam que a cirurgia deve ser de 4 a 6 horas. A la cirugía entran 22 personas, entre médicos, especialistas de todo tipo, y enfermeras y estudiantes, y a mi hija le asignan un estudiante. Então, na cirurgia entraram 22 pessoas, entre médicos, enfermeiras, especialistas de todo tipo, estudantes, e a minha filha é atribuída a ela um estudante. El estudiante mi hija le pide al estudiante que por favor, lo único que ella le pide es que los audífonos que tiene de su iPad, que está sonando el Gayatri, no se le caigan en ningún momento de la operación, que si se le caen, él los tiene que volver a poner rápidamente. Então, a minha filha pediu a este estudante e disse que, por favor, que os fones que ela tinha de iPad, que estavam soando com o Gayatri o tempo todo, não podiam sair dos seus ouvidos, que se em algum momento da cirurgia eles caíssem, que o próprio estudante devia colocá-los novamente no lugar. A las 2 horas sale el médico y entra a la sala de espera y ve mi sorpresa, porque eran 2 horas, él entra a las 2 horas y la operación era de 4 a 6 horas, pero él me sonríe y me dice, están bien. Não se preocupem. 2 horas depois do início da cirurgia, o médico entra na sala de espera onde nós estamos e ele vê a minha surpresa, porque a cirurgia devia levar de 4 a 6 horas, mas ele sorri e diz, não se preocupe, tudo está bem. Nos dice que la bebé está en incubadora y mi hija está en cuidados intensivos y que ambos, el esposo y yo, podemos entrar a verla. Ele me avisou então que a minha neta estava na incubadora e a minha filha estava na UTI, mas que nós podíamos entrar, meu genro e eu. Cuando entro la veo muy descompuesta. Ella presiona un botón todo el tiempo. Es un botón que le inyecta morfina cada 3 minutos por los dolores tan fuertes que está padeciendo, pero ella al minuto y medio ya está otra vez presionando. Quando eu entro, eu vejo ela bastante descompensada e estava apertando seguidamente um botão que serve para a administração, né, de medicamento para dor, e alguns minutos depois ela já volta a pedir de novo, porque as dores que ela tinha eram muito fortes. Yo no soy capaz de soportar a esto y le digo, Swami, no puedo estar aquí, yo me voy, y les digo a ellos que me voy a recoger al bebé a la guardería y salgo del hospital. Então eu digo, Swami, eu não consigo aguentar isto, eu realmente não posso, eu vou me embora. Então eu avisei eles que eu ia sair e buscar o meu neto no jardim, na escolinha. Cuando salgo, paro en la puerta del hospital, respiro profundamente y le digo, Baba, por favor, hazme saber que estás aquí, hazme saber que nos acompañas, hazme saber que estás conmigo. Então, quando eu saí do hospital, eu parei, respirei fundo e pedi, Swami, por favor, faça-me saber que você está aqui comigo, que você está presente conosco. Empiezo a caminar para el metro cantando el Gayatri o repitiendo el nombre. Yo no paraba de cantar el Gayatri ni de repetir el nombre de Dios. Cuando siento que alguien dice, Cecília, Cecília. Então, eu fui em direção ao metrô para seguir, cantando Gayatri, cantando o nome de Deus, cantava o tempo todo isso, e de repente eu escuto que alguém me chama, Cecília, Cecília. Y yo digo, Cecília, aquí, en esta zona, no conozco a nadie. Eso no es conmigo. Pero siento una mano que me toca el hombro y vuelve y me dice, Cecília. Então eu digo, bom, Cecília, nesse lugar, não conheço ninguém com esse nome. Então eu simplesmente fui, não é comigo, segui adiante, mas senti uma mão que me tocou e repetiu, Cecília.
Era Cecilio, el taxista dominicano. Me pregunta por mi hija, le digo que ya salieron, que la bebé está bien, que ella está en cuidados intensivos, y él me dice que camine, que lo acompañe, que me va a llevar al apartamento. Então, era Cecílio, o motorista de táxi da República Dominicana. Então, me perguntou como eles estavam, eu falei que a minha filha estava bem, a bebê estava bem, e ele disse que eu fosse com ele, que ele me levaria até o apartamento. Yo pienso en ese momento, le doy las gracias y le digo que no, porque pienso que es muy costoso, me faltan 2 meses más en Nueva York, esa ciudad es muy costosa, y yo digo, yo mejor me voy en el metro, quiero estar sola, no quiero hablar con nadie, solo cantar el Gayatri, y yo le digo, no, 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 muchas gracias. Então, eu disse a ele que não, porque também pensei que isso tudo ia ser muito dispendioso, ou seja, ainda ia ficar 2 meses em Nova York, isso saía muito caro, e além disso eu queria estar sozinha, recitar o Gayatri, então eu disse, não, eu prefiro ir de metrô. Pero él me coge del brazo, me lleva hacia el taxi, abre la puerta y me introduce suavemente. Mas ele me pegou do braço, me levou até o táxi, abriu a porta e suavemente me fez entrar. Al montarme veo el pez del cristianismo y digo, Swami, estás aquí. Swami, es tu respuesta. Swami, eres tú. Es Cecilio, ese eres tú. Então, quando eu entrei, eu vi no carro o desenho do peixe representando o cristianismo, e então percebi e digo, Swami, você está aqui, esse é o seu sinal. Cecílio é você, então obrigado por estar aqui comigo. Y Cecilio me dice, mire, no le voy a cobrar nada. Y yo le digo, no, Cecilio, yo le puedo pagar. Me dice, no, la voy a llevar gratis, no le voy a cobrar nada. Então, Cecília me disse, olha, eu não vou cobrar nada da senhora. E ela disse, não, mas eu posso pagar você. Eu digo, não, eu vou levar a senhora grátis, não vou lhe cobrar nada. Y acto seguido me lleva a recoger al bebé a la guardería, a recoger su cochecito y luego me deja en el apartamento. E então, a seguir, ele me levou para buscar o meu neto, que estava na escolinha, com um carrinho, com tudo, e nos deixou no apartamento. Y bueno, este es el fin de estas historias. Habría muchísimas más, pero estas historias, como les decía al comienzo, realmente alimentan la fe, alimentan el amor por Swami, alimentan tener a Swami en nuestro corazón y no necesariamente verlo afuera. Então, este é o fim destas histórias, poderia ter muitas mais, mas acho que essas histórias nos alimentam a nossa fé, o nosso amor por Swami, o querer tê-lo no nosso coração e entender que ele está realmente em todos os lugares, não precisamos vê-lo fora de nós. Om Shri Sairam. Gratitud a todos nuevamente y a Laura, infinitas gracias. Sairam. Sairam. Om Shri Sairam, gratidão a todos. Sairam, querida hermana, muchas gracias por tu excelente plática, por tu excelente satsang. Hay algunas preguntas que tenemos para ti. La primera, ¿podrías compartir algún sueño importante que tuvieras con Swami? Sí, he tenido varios. Tengo 2 muy importantes. Antes de que Swami partiera, una semana antes, sueño con él. Estamos en un centro muy pequeño y él está repartiendo vibhuti a todo el mundo. Yo estoy al extremo de una fila, él llega donde mí y yo quiero abrir mis manos para recibirle el vibhuti, pero no puedo, están completamente atadas y no puedo. Y yo le digo, ay, Swami, espérame un momento, por favor. Pero él sigue. Acto seguido, yo sigo intentando deshacer, mejor dicho, que mis manos se separen y cuando veo al frente mío hay una puerta y Swami está saliendo por ahí y yo le digo, Baba, ya, mira, dame vibhuti. Y Baba me mira amorosamente y me muestra que en el altar al frente hay vibhuti que está brotando y que yo lo puedo hacer por mi cuenta y que no necesito que él me dé vibhuti. Eso fue muy importante para mí, saber que la divinidad está en cada uno de nosotros y que simplemente su presencia nos da el valor para afrontar cualquier cosa. Y el otro, que yo no sé si fue un sueño o fue... Maricé. Sí. Disculpa, la traducción se nos olvidó. Me dijeron que no sé si recuerdas, Laurita.
La Sí, pregunta perdón, siempre Laura. pasa. Intentaré. Maria Cecília me complementa se me olvido algo. Sí. Então, a pergunta foi se ela tinha algum sonho significativo que ela gostaria, com Swami, que ela gostaria de compartilhar. E ela falou que justamente uma semana antes de Swami partir, ela sonhou que eles estavam num pequeno centro e que Swami estava repartindo vibhuti, e ela entra na fila para receber o vibhuti, mas as suas mãos estavam amarradas, atadas, e ela não conseguia receber o vibhuti. Então Swami passa e ela fica tentando se soltar de Swami, espere, mas Swami continua, e, enfim, fica batalhando um pouco isso até que suas mãos se libertam, e há uma porta, e ela vê que Swami está saindo pela porta e diz, Swami, espere, eu já posso receber o seu vibhuti. Então Swami mostra para ela aqui no altar, se entende bem no altar, que havia vibhuti ali emanando do quadro, então que ela mesma podia ir e buscar o vibhuti que ela precisava. Então que isso foi uma noção muito importante de que não precisava dele especificamente, ou seja, de que a divindade está dentro de cada um de nós, e que ela mesma podia buscar o que era necessário. Más o menos eso era? Sí, es perfecto, Laura, que yo te admiro. La otra situación es más un ensoñamiento, Excelente. un sueño. Estoy acostada, estoy a punto de dormirme, de golpe siento o veo que mi cuerpo se levanta. Me arrodillo frente al altar que tengo en mi habitación, Swami está ahí parado y me pone su mano sobre mi cabeza. E siento su bendición infinita. E no outro sonho, então ela estava quase dormindo e de repente se levanta e vai até o altar, e então Swami coloca a mão sobre sua cabeça e ela sente as suas bênçãos infinitas. Não sei se perdi alguma No, parte. está bien. Zaira. Bueno, hay otra, hermana. ¿Cómo te ha aportado a tu transformación el participar activamente en la organización SAI en todos los encargos que te han dado? Yo digo que esa es la mayor gracia divina que Swami me ha dado. Então, a pergunta é como participar nos diversos cargos da organização em que você esteve ajudou no seu desenvolvimento, né, no seu crescimento. E ela diz que essa é a principal graça que Swami deu a ela. Cuando estamos en un cargo, simplemente tenemos que hacer un sadhana mucho más fuerte. Quando estamos num cargo, simplesmente temos que fazer um sadhana muito mais intenso. Tengo que revisar mis emociones permanentemente y no permitir que las emociones me gobiernen. Preciso revisar as minhas emoções permanentemente e não deixar que essas emoções me governem. Repetir el nombre y cantar el Gayatri, lo que yo más puedo. Repetir o nome e cantar o Gayatri o máximo que eu puder. Y a lo largo de los años me ha ido mostrando cómo situaciones que me ponían furiosa ya hoy en día no me afectan. E ao longo dos anos, então, isso foi me mostrando que situações que antes me deixavam furiosas, já hoje não me afetam. Situaciones que me ponían triste tampoco me afectan. Situações que me deixavam tristes também já não me afetam mais. Y hay una paz muy grande en mi corazón. Me caigo muchas veces al día, pero puedo levantarme nuevamente gracias a Swami. E há uma paz muito grande no meu coração. Eu caio muitas vezes ao dia, mas eu posso me levantar novamente graças a Swami. Zaira. Zaira, acabas de responder la siguiente pregunta. ¿Qué práctica espiritual realizas? Te voy a hacer la última pregunta. Okay. Puedo contestar esa porque yo haría mal. Yo hago un sadhana mucho más que me gustaría compartirlo. Y es esa respiración, el dharana, mirar la imagen fija de Swami durante unos segundos o un punto fijo varias veces al día. Realmente me ayuda a concentrarme más, muchísimo más. 108 Gayatris al día, a veces el Sai Gayatri también. Rezo el rosario todas las noches sin falta, mi madre y amada María. La meditación no me puede faltar. En fin, es parte del sadhana. A veces hay más cosas. Zaira. Então, a pergunta que ia
passar a questão da prática no sadhana, e ela falou que uma das que ela gostaria de compartilhar é a respiração dharana, que significa poder se concentrar por vários segundos, enfim, numa imagem de Swami ou algum ponto fixo, e que isso ajuda muito na concentração, mas que ela também faz 108 Gayatris diariamente, às vezes o Sai Gayatri, e todas as noites sem falta faz o Rosário, né, a Virgem Maria, e outras meditações também. Sairam, ¿y tu experiencia con los Vedas? ¿Puedes Es contar alguna fantástica. experiencia? Es fantástica. La primera vez que yo fui a India, fuimos cuando estaban los Vedas en su apogeo y para mí eso fue como si estuvieran dentro de mí. Fue en Dasara. Yo no salía del templo del Saikulwant Hall, no salía de ahí. Todo el mundo le parecía eso extraño, del grupo con que yo iba de Colombia. Había unas personas que les daba dolor de cabeza, pero para mí fue fantástico. Llegué a Colombia a ver qué podía hacer, cómo buscar un grupo pequeño y cómo lo podíamos aprender. Y como me decía el señor Veda Narayana, estuvo aquí en mi casa, igual que muchos otros, y siempre he sentido que es Swami visitando este hogar, que este es su hogar. Y en algún momento en India, hace unos 4 años también, había una estrofa del Rudram, de la Nuvaka 10, que dice: Tuhi Shutam Garta Sadam Yuvana Murgana Vimamupahatna Mukram Murdaya Ritre Rudrastavano Anyante Asmaniva Pantosena. Y yo decía, pero ¿por qué me despierto con este mantra? ¿Qué es este mantra? No lo lograba encontrar hasta que al fin lo encuentro y veo la traducción. Y la traducción decía que le pedía al señor Shiva que atacara mis enemigos internos, pero que no atacara mi cuerpo. Cada vez que he ido a la India, 16, 17 veces me enfermo horrible. Creo que está sacando esos karmas espantosos que tengo. Ay, Laura, sigue. Perdão. Então, a pergunta foi em relação aos Vedas, ela podia compartilhar um pouco das suas experiências, e diz que, desde o início, quando ela foi para a Índia, pegou o apogeu dos Vedas, né, então que uma vez em Dasara, experimentou isso muito fortemente, não saía do templo, as pessoas até achavam estranho, né, algumas pessoas ficavam com dor de cabeça, mas ela passava o tempo todo no templo fazendo os Vedas, e que uns 4 anos atrás na Índia, enfim, quando ela voltou depois para a Colômbia, ficou pensando como podiam fazer para passar os Vedas adiante, e começaram com um pequeno grupo, e Veda Narayana esteve na sua casa, e outras pessoas, e ela sentindo realmente que era Swami que estava presente na sua casa. Né? E houve uma estrofe do Rudram, que eu não vou poder repetir, mas que vocês ouviram ela cantando, e que fala, na tradução, pede ao Senhor Shiva que ataque os seus inimigos internos, mas não o seu corpo. Então, ela comenta que toda vez que ia para a Índia, as 17 ou 18 vezes que foi, sempre tinha males no corpo, né, ou passava por alguma doença, e sentia que era uma purificação também dessa parte física que havia. Cuando voy donde Veda Narayana en Prashanti y le cuento lo que me está pasando, él se sonríe, me dice: María, así nos hablan los Vedas. Sairam. Então, quando eu fui em Prashanti, a Veda Narayana, e comentei o que estava acontecendo, ele sorriu e disse: Maria, é assim que nos tratam e nos cuidam os Vedas. Sairam. Quiero decirles que esa vez no me enfermé, y los 2 años después tampoco me enfermé, porque canto el mantra todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y por primera vez en no sé cuántos años no me enfermé de nada. E quero dizer a vocês que depois que eu comecei a cantar essa parte do Rudra, eu não fiquei mais doente quando foi à Índia, e continuo cantando e não fiquei mais doente. Sairam, querida hermana, muchísimas gracias por tu excelente plática. Sairam. Sairam, querido Oscar. Sairam a todos. Sergio, Laura, infinita gratitud. Sairam, a Swami. gracias. Sairam. Om Sairam. Estoy aquí porque siento que esas historias no me pertenecen, sino a Swami. La madre y el hijo te trajeron al Padre, y mi nombre es Baba. No importa lo que pasa fuera de ti, sino cómo reaccionas internamente a esto. Tranquila, todo está bien, no te preocupes.
Swami, muéstrame que estás presente aquí y siento que Él está en todas partes. La divinidad está dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos revisar nuestras emociones y controlarlas. La meditación ayuda muchísimo y también el canto de los Vedas. Querida María C., me gustaría agradecerte por este hermoso satsang. Realmente un alimento espiritual hermoso. Tuvimos casi 300 personas conectadas en esta charla. Y también me gustaría agradecer a Laura por su increíble labor de traducción. Y una vez más, como María C. ya agradeció a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a todos que están participando, escuchando este satsang, y especialmente, principalmente a Sai Baba, que nos proporciona este espacio donde podemos alimentarnos. Recuerdo que mañana domingo, a esta misma hora, cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. En el próximo sábado 30 de enero, nuestra invitada de honor será la hermana Sonia Aguilera Lara, coordinadora nacional de servicio de la Organización Internacional Sri Satya Sai de México. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar esta sesión orando a Swami para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Muchas gracias. Jai Sai Ram. Yo
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Asatoma
Asito ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya Asito ma satgamaya ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Asito ma sadgamaya tamaso ma
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో